pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. E finalmente o Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic. Agora, isso é bom ou é ruim para nós investidores de renda fixa? Essa é a grande pergunta do momento. Eu tenho ouvido muitos comentários falando de alguns investidores dizendo que é ruim, mas eu vou demonstrar para vocês aqui que não é. Na minha opinião, isso é um cenário positivo, isso foi bom. Mas antes, queria reforçar vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, clique no botão aqui embaixo, se inscreva, deixe o seu comentário porque é muito importante e também, se você gostar do vídeo, deixe um like para a gente. Então, voltando aqui ao tema. Depois de alguns anos, com a Selic em 14,25, o Copom então decidiu reduzir 0,25 nessa última reunião. E deixou uma indicação que, se tudo andar conforme, ele fará uma nova redução na próxima reunião em dezembro, e poderá essa redução ser maior. Talvez fecharemos o ano com a Selic em 13,5. E por que eu disse aqui na abertura que isso é bom? Porque o que interessa para o investidor de renda fixa não é o valor nominal do seu investimento, e sim o resultado líquido, ou seja, o resultado do investimento menos a inflação, menos o IPCA. E se formos ver aqui no tempo, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no computador, que nós, embora tivemos uma taxa alta durante um alto período, a inflação também esteve alta, de modo que o nosso resultado, que é a taxa nominal do investimento, tira as taxas, os impostos e o que sobra, se você tira a inflação, esse é o nosso ganho real, esse é realmente o resultado que o investidor tem que buscar. E se nós formos ver, enquanto a Selic esteve ali em 14,25, a inflação esteve perto de 10, e sobrou muito pouco de resultado real. Agora, o governo decidiu baixar, mas de uma maneira consistente. Ele não está baixando a Selic por decreto. Ele está baixando porque está percebendo que o cenário de inflação está começando a se tornar favorável. Ou seja, a inflação começa a ceder e o governo espera que essa inflação para o próximo ano venha para dentro da meta, que é entre 2,5% e 6,5%, com o centro em 4,5%. Então já se espera para o final de 2016 que a inflação venha para os níveis de 7%, entre 7% e 7,5%, que seria um número muito interessante. Era inimaginável no início desse ano esse nível de inflação, ela foi acima de 10% e agora começa a ceder. E o governo só está reduzindo a Selic porque a inflação está sob controle, ou pelo menos está dando sinais de que virá para o controle do governo. Isso é muito importante. Então, obviamente, se faz uma medida como foi feita 2 anos atrás, quando o governo abaixou a Selic por decreto, mas não cuidou da infraestrutura, ou seja, a inflação continuou subindo, praticamente isso era uma anomalia e de imediato o mercado, ele é que decide, né? Você tem que deixar o mercado decidir para onde ele vai. É impossível você tentar controlar e dizer que o mercado vai para lá ou para cá. O mercado vai para onde ele tiver que ir. E imediatamente, como a inflação não estava sob controle, como o PIB não estava positivo, então não adiantou muito da Selic ficar alta e o resultado líquido acaba sendo uma mera ilusão. Obviamente que quando se compara investimentos, no momento atual, existirão outros tipos de investimentos que não de renda fixa, mas para renda variável ou multimercado, que deverão performar melhor. Mas, atrelado a ele, tem um risco. Você não pode ficar pensando só no retorno. Você tem que ter um controle do risco. O risco para o investidor de longo prazo é muito mais importante do que os ganhos de curto prazo. Então, se você não tem experiência em renda variável, se você não tem experiência em multimercado, é melhor você deixar isso para os outros. E se contente com o seu rendimento aqui dos títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, mesmo Tesouro Pré, e mantenha a sua trajetória firme, buscando uma meta de resultado líquido. Quando eu falo resultado líquido, não é um resultado líquido só do seu investimento, quando você tira o valor bruto, remove imposto e remove as taxas. O resultado líquido que eu estou referindo é
esse resultado depois das taxas, menos a inflação, que é realmente o que você ganhou, o que acrescentou para o seu dinheiro. Porque a inflação, ela corrói o seu poder de compra. Então, se eu tenho um valor nominal do meu investimento alto, mas tenho uma inflação alta, moral da história, no final da conta, eu simplesmente protegi meu capital, mas não ganhei nada. O importante é que agora, com esse cenário que o governo está apresentando, nós temos uma taxa de Selic iniciando uma tendência de baixa e uma inflação também descendo. Obviamente, nós precisamos esperar um pouco mais para que isso tenha amadureça e nós tenhamos uma redução do nível de desemprego, que voltem os investimentos na indústria, que a gente volte a crescer, que o PIB volte a ficar positivo, e o cenário que está se imaginando, ou que está se configurando à frente, ele é promissor. Por isso que eu estou dizendo a vocês, essa redução da Selic, no contexto atual, ela é positiva para os nossos investimentos. Vocês vão ver agora aqui no gráfico que eu vou mostrar para vocês no computador. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos aqui nesse gráfico essa curva em azul representando a Selic over, né, a Selic diária. Aqui em vermelho nós temos o IPCA e aqui em preto o resultado real, ou seja, a taxa Selic menos a inflação, menos o IPCA. Então, o resultado vocês podem observar aqui nessa curva preta. Observe aqui, eu estou pegando desde 2008, né, quando teve a crise do subprime, e agora aqui em 2016. Observe que toda a Selic, ela antes de 2008 estava alta, mas a inflação aqui em vermelho, toda vez que a Selic cai, a inflação caía. Só que o resultado lá em 2008 era um resultado líquido de 6%. Então você tinha uma taxa acima de 12, uma inflação próxima a 6. Quando a taxa veio caindo para 10, a inflação caiu perto de 4. Observe que a partir de 2010, a Selic ela sobe, a inflação também sobe. Depois tem aquele movimento forte do governo anterior, onde ele tenta abaixar a taxa Selic, abaixa a conta de luz, faz aquelas coisas, mas a inflação não cede. Então, a diferença entre a taxa Selic e a inflação, ela diminui. Então, ela vem para perto de 2 e ela permanece aqui na região de 2, 2 e 3, né? E a inflação começa a dar sinais que não ia baixar. O governo, como remédio, usa o aumento da Selic para tentar segurar a inflação dispara, então nós temos Selic alta, mas inflação alta. Olha, veio o nosso retorno, ficou na casa de 2. Isso não é bom, não adianta ter um valor nominal alto com uma inflação alta, porque o meu resultado, o meu poder de compra, ele quase não aumenta. Então isso não é um ganho ilusório. Então o investidor, principalmente os investidores iniciantes, precisam perceber essa diferença aqui. Não importa o valor nominal, o que importa é o resultado do investimento menos essa inflação. Agora, com esse cenário de inflação entrando em queda, que se espera no final de 2016, uma inflação perto de 7, e aí a Selic na casa dos 13,5%, nós vamos ter o nosso retorno voltando para o nível de 6%. Então, por isso que eu estou afirmando para vocês que é positivo essa queda da Selic. Então, a queda da Selic, com a inflação entrando sob controle, e já se fala para final de 2017 que se o cenário político não atrapalhar, se espera uma inflação na casa de 4,5%. O governo pretende trazer a inflação para 2017 para o centro da meta. Se ele trouxer aqui, mesmo com a Selic caindo, nós vamos ter o nosso ganho real acima de 6%, o que é muito bom. E é isso que nós temos que perceber e passar a olhar o investimento com mais segurança. Não adianta o número nominal. Nós temos que trabalhar com o conjunto inflação nominal, a inflação e a Selic. Então, o importante, quanto mais baixa a inflação, eu posso ter uma Selic mais baixa, porque o meu resultado maior, né, o resultado que interessa, vai ser maior. Conseguiram perceber aqui? Isso é muito importante ter isso bem claro. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aqui nesse gráfico, a tendência, se a inflação realmente vier para o centro da meta, e mesmo que uma taxa Selic e o CDI recuando, nós teremos um ganho real bem melhor do que no período onde tínhamos taxa Selic alta e inflação alta.
Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que deixar essa visão míope de investidor pensando apenas no valor nominal. O que me interessa, ou o que nos interessa é o ganho real, é o resultado do investimento menos a perda de poder aquisitivo. Esse núcleo que sobra é o que acrescenta no meu patrimônio e ao longo dos anos eu vou ter uma segurança, uma tranquilidade. E para quem já é aposentado ou já tem a independência financeira, o que interessa é a renda passiva que vem desse resultado. Eu tenho lá 12, 13 de rendimento, uma inflação de 4, 5, sobrou 6, 7 para mim. E é isso que o investidor precisa focar. Eu espero ter passado esse cenário animador para vocês e vocês tenham compreendido que não podemos focar apenas no número, no valor nominal. Eu tenho que me preocupar com o resultado final. Se o meu patrimônio, se no balanço de resultados da minha vida, da minha renda, eu vou crescer. Isso que interessa. Então era isso que a gente tinha para esse vídeo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.